feliz. Então, falando sobre espiritismo, cristianismo, redivivo. Nós vamos começar falando dos exilados de Capela, ou Cabra, né? Que era na constelação do Cocheiro. Essa constelação, Capela, esse planeta, essa constelação de Capela, ou Cabra, né? Na verdade, ele dista a 42 quilômetros da Terra, considerando a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Né? Não é muito perto não, né? E segundo Emmanuel, né, psicografia de Chico Xavier, do livro A Caminho da Luz, né, esses exilados de Capela foram aqueles irmãos naquele planeta que estava naquele momento passando por um processo de evolução, e aqueles irmãos que não estavam no patamar da média de evolução dos demais habitantes do planeta, tiveram que ser degradados, tiveram que ser exilados. E na época, Jesus, o Cristo, né, que comandava os destinos da Terra, os trouxe amorosamente para o planeta Terra, para que eles aqui pudessem fazer um novo aprendizado, para que eles pudessem fazer a sua evolução e também levar e trazer os seus conhecimentos para os habitantes primitivos do planeta Terra, né? E dessa forma fazer as grandes conquistas do coração e impulsionar o progresso dos seus irmãos inferiores, no caso os terráqueos. Aqueles seres sofredores e infelizes não acompanharam a evolução mediana dos habitantes de Capela, como eu falei agora. Eles tiveram que vir para o planeta Terra como, não digamos assim, um castigo, mas para fazer um novo aprendizado, porque o espírito ele não retrograda, né? Mas eles tiveram, como o planeta Capela, como ele passou por um processo de evolução, eles lá não podiam permanecer, porque eles não estavam na mediana do progresso dos demais. Então eles vieram aqui para o planeta Terra. E olha que lá eles viviam um verdadeiro paraíso. Daí porque os exilados de Capela, eles tinham muita saudade do paraíso perdido, né? Tão citado nos textos bíblicos, né? A gente sabe que a famosa história de Adão e Eva, do paraíso, etc, etc. Porque eles ficavam sempre se recordando, né, das benesses que eles tinham enquanto estavam em Capela. E aí, chegando aqui no planeta Terra, tanto por questão das afinidades, como por questão da linguística, né, eles formaram as raças adâmicas, 4 raças adâmicas, para conviver aqui com os nossos primitivos, né? E essas raças foram os árias, que era a raça branca ainda europeia, a civilização do Egito, que já voltou à Capela, e o povo de Israel e as castas da Índia. Então, os árias, eles habitavam, foram inicialmente para a Ásia, né? E anteriormente aqui, nós tínhamos, as raças primitivas eram os amarelos e os negros. E eles vieram aqui conviver com as nossas raças primitivas, basicamente na Ásia e na Europa, onde se originaram as raças brancas. Enquanto que a civilização do Egito, desses quatro grupos, eram os mais adiantados moralmente. Mas eles tinham tanta saudade de Capela, que eles trataram logo de regressar ao paraíso perdido, por força
de não terem acompanhado a evolução do planeta, né? Deixando aqui muito das suas marcas, como a gente conhece as pirâmides, porque tudo que eles faziam aqui era com saudosismo, querendo regressar à casa, à pátria celeste, ao paraíso perdido, como é o caso das pirâmides. Eles se reportavam muito às múmias, se preparavam para regressar à pátria perdida, que era o paraíso perdido, que era a Capela. Tem o povo de Israel e as castas da Índia. Nesse particular, a Índia, né, que era uma civilização adiantada, ela tornou-se, digamos assim, aquela das 4 raças, a que mais sofreu por força do seu orgulho. Eles lá criaram as castas, e essas castas, para se ter uma ideia, a casta inferior não podia nem falar com alguém de uma casta superior. Foi, digamos, a verdadeira falta de caridade. Isso fez com que até hoje os hindus, a Índia, padeça aqui no planeta Terra, sem poder regressar ao paraíso perdido, que é o planeta de Capela. O homem reencarna na Terra, obviamente, objetivando a evolução para níveis superiores. Todos viemos para a promoção do nosso espírito, que é imortal e sobrevivente ao corpo. O plano divino tem enviado seus emissários para evitar a estagnação dos seres humanos. Segundo o grande sábio grego Sócrates, a evolução espiritual é o mais estimável de todos os bens que existem ou poderão existir. A gente sabe que Sócrates foi um dos precursores, preparando o caminho da vinda de Jesus, do Messias. E a divindade nos enviou grandes avatares, seres divinos, a exemplo de, na Índia, Buda e Lao Tse. Na China temos o Confúcio, na Arábia temos o Maomé, na Grécia Orfeu, Pitágoras, Sócrates e Platão, que eram gregos, e em Israel, Moisés e Jesus. Leon Denis, ele que também foi um dos colaboradores de Kardec, para a compilação da doutrina espírita, ele diz o seguinte: a base filosófica do cristianismo e espiritismo reside nas questões 621 de Livros dos Espíritos, que pergunta o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é bem simples: na consciência. Aí a gente até brinca dizendo o seguinte: depois que a gente se torna espírita, a gente não pode mais pisar na bola com muita tranquilidade. Quando a gente dá uma pisadinha na bola, a consciência dói, e dói muito, né? Vem a história do remorso, né? Que judia muito com a gente. E a pergunta 625, que Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é muito simples: Jesus, que é o nosso guia e modelo. Jesus, para divulgar a boa nova, percorreu quase toda a Palestina. Pregava nas ruas, nas sinagogas, nas estradas, nos lares e nos montes. Foi no Sermão da Montanha que pregou as suas máximas morais, né? As famosas bem-aventuranças. Jesus colocou a vivência de sua mensagem como condição indispensável para o progresso da humanidade. E ele diz: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O núcleo central de sua pregação é o amor a Deus e o amor ao próximo, mostrando ter mais importância que a vida material. Disse ele: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Jesus nos ensinou as técnicas socorristas por eles instituídas: a cura pela imposição das mãos, o magnetismo, e a desobsessão, que é o afastamento dos espíritos perturbadores através do diálogo, né?
Aqui é para a gente esclarecer muito que Jesus não estabeleceu religião nenhuma. Jesus não criou nenhuma religião, né? Nenhuma religião A, nem religião B. Durante seus 33 anos aqui na Terra, né? Ele simplesmente pregou o amor e a caridade. E aí, ele fazia, digamos assim, ele só usava dois rituais. Um era o diálogo com os espíritos, os perturbadores, né? Para afastar os espíritos perturbadores. E aqui ele conta o caso daquela legião de espíritos em Gadara, né? Que ele conseguiu afastar esses espíritos da falange do mal, né? E para nos ensinar que nós podíamos fazer esse diálogo. E também a cura através do passe, da imposição das mãos, mostrando que nós tínhamos magnetismo. Ele dizia assim: vós sois deuses, se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, dirás a esta montanha, retira-te daqui, e ela se retirará. Na verdade, ele não se referia à montanha, à terra, aquela serra, mas se referia à montanha que tem dentro de nós, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas angústias, né, dos nossos problemas, e por aí vai. Entretanto, Jesus não foi aceito pela casta sacerdotal do judaísmo. Para os sacerdotes, ele era um impostor. O insano, e as curas que realizavam eram feitas por intermédio de Belzebu, o príncipe do demônio, é o que eles diziam. Obviamente que tudo isso é porque Jesus, ele veio trazer a verdade, e essa verdade incomodava aos grandes, aquelas pessoas que tinham como base o orgulho, a presunção, a vaidade, né? E isso feria muito a esses orgulhosos, e sobretudo os sacerdotes, essa casta sacerdotal. Afirmava o filósofo alemão Hegel, ele diz o seguinte: se mede a excelência de uma ideia pela resistência ou pela provocação, pelo que ela provoca, mas é nisso que está a virtude, né? Se essa mudança que Jesus trouxe não fosse tão importante, né, nada demais tinha havido, inclusive não tinham sequer crucificado Jesus. Mas é porque realmente ele foi uma mudança substancial e que até hoje, 2000 anos depois, se evidencia e se estuda Jesus Cristo. Os outros reis, os faraós, os grandes do mundo materialista passaram, mas Jesus ainda continua sendo o cerne da questão do Ocidente, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul do planeta. Jesus foi crucificado e depois que regressou à pátria espiritual, os servidores do Evangelho deram continuidade às tarefas de amor deixadas por ele. Tal qual os grandes avatares, que é uma figura divina, Jesus nada deixou escrito sobre sua doutrina, porém, suas palavras tinham um poder magnífico de comunicação e de penetrar no âmago das criaturas e os fazia se transformar, né? Ou seja, Jesus Cristo, ele era um exímio pedagogo, né? E ele sabia que a população ignorante da época não ia entender se ele desse os recados às claras. Então ele tinha que falar por parábolas, né? Usando muitas metáforas, parábolas, simbolismo, para que o povo de então conseguisse alcançar as ideias de Jesus. E ele não tinha, digamos assim, nada escrito, apenas os evangelistas, Mateus e João, apóstolos, bem como Lucas e Marcos, discípulos, fizeram narrativas cuidadosas sobre o nascimento, a vida, o mistério, a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré. E aí temos os evangelistas sinóticos, que foram Marcos, Mateus e Lucas, que são aqueles, dos 661 versículos do Evangelho de Marcos, 600 estão no de Mateus e 350 de Lucas. Apenas João Evangelista é que escrevia muito mais voltado
para a espiritualidade de Jesus, né? De João, de evangelista João, né? Que ele escreveu muito sobre a questão da espiritualidade. Os outros falavam mais das histórias de Jesus. Por longos anos, os seguidores do cristianismo foram perseguidos e martirizados, ora jogados no circo para serem devorados pelos leões famintos, ora vivos pela... Aí, aqui a gente queria abrir um parênteses para falar disso, né? A gente, lendo o livro há 2000 anos, né, psicografado pelo espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a gente vai ver o seguinte, que naquela época em que, depois da crucificação de Jesus, os cristãos se proliferavam mais e mais. Para eles poderem se reunirem, já que eles eram muito perseguidos, eles tinham que se reunir secretamente nas catacumbas. E criaram como senha o sinal da cruz, né? Daí onde surgiu o sinal da cruz. E aí, para a ironia do destino, o Públio Lentulus, que era um centurião romano muito importante, ele tinha, digamos, se desentendido com a Lívia Lentulus, sua esposa, ela que foi, digamos assim, injustiçada, porque houve uma armação de Pôncio Pilatos, que queria namorar a Lívia, ela muito séria, não aceitava de jeito nenhum, mas tinha uma das secretárias do Pôncio Pilatos que também tinha interesse no Públio Lentulus. Então eles fizeram uma armação, a Lívia pediu uma audiência com Pôncio Pilatos para poder interceder por Jesus, já que o Públio, né, o Pilatos se mostrava muito atencioso com eles, e nesse encontro fizeram uma armação tal, que parecesse que a Lívia estava traindo o Públio Lentulus, tá? E nessa ocasião, né, o Públio, muito enciumado, praticamente não a expulsou de casa, porque eles tinham uma filha, a Flávia, que padecia de lepra e precisava de cuidados. Aliás, Jesus tinha até curado no lago de Genezaré. Precisava de cuidados. Então, ele não a expulsou de casa, mas deu um tratamento a uma das piores serviçais que podiam ter na casa. Ela foi altamente injustiçada. Com o passar do tempo, ele descobre toda a trama e percebe que ela era inocente em toda a história. O Públio Lentulus, ele vindo de uma batalha vitoriosa, ele foi condecorado. E ele se planejou, ele disse, hoje eu faço justiça. Naquela época, em Roma, prevalecia um machismo violento. E um homem da estirpe de Públio jamais poderia pedir desculpa ou perdão à mulher, principalmente público. Mas o Públio, ele se planejou para pedir perdão à Lívia, de joelho, de frente a todo o público, na hora que fosse receber a condecoração. Só que a Lívia tinha sido pega nas catatumbas, juntos com os demais cristãos, e estava sendo levada para a arena romana, onde seria devorada pelos leões. Algum dos guardas que estava lá, reconheceu que era a mulher do Públio, e disse, essa é a mulher do Públio. Ela ignorou e disse, não sou não. Ela queria ir com os demais cristãos para o sacrifício, para ser martirizada, e foi realmente jogada aos leões. E o Públio Lentulus, né, imagine a tristeza de ao saber que ele, que queria pedir de joelho diante do público perdão à Lívia, não pôde fazer, porque a sua mulher acabara de ser tragada pelos leões em defesa do cristianismo e do Senhor Jesus Cristo, porque eles iam para o sacrifício cantando e louvando Jesus Cristo.
Aí, o que foi que aconteceu? No ano de 303 depois de Cristo, Constantino Magno, imperador romano, no Edito de Limão, proclamou a liberdade do cristianismo e o tornou a religião oficial de Roma. Ou seja, o Constantino mudou de tática, porque ele viu que quanto mais proibia o cristianismo, mais os cristãos se proliferavam, mais se multiplicavam. Então, o que foi que ele fez? Ele disse, olha, eu vou mudar de tática. Vou transformar a religião cristã como a religião oficial de Roma, né? E aí, nesse edito de Milão, ele fez isso. E transformou os cristãos na religião católica apostólica romana. Olha aí o rótulo, romana. E, segundo o Humberto Roden, ele transformou a religião cristã como a religião oficial de Roma, mas injetou as piores coisas que podia ter na religião cristã, que foi o quê? As armas, a políticas e o dinheiro. E aí o resto a gente já sabe. Veio aí as santas inquisições, matando gente a 3x4, né? Veio o Santo Ofício, né? Veio, por exemplo, a noite de São Bartolomeu na França, onde os católicos mataram milhares de pessoas, porque não eram cristãos, quer dizer, porque se diziam hereges, contrariando totalmente os ensinamentos de Jesus Cristo, que ele só pregou o amor e a caridade. E aí eu mato alguém, um irmão meu, só porque não professa a minha religião. Então, aí houve, digamos assim, uma deturpação completa e generalizada dos ensinamentos de Jesus Cristo. No Santo Ofício, por exemplo, o Santo Ofício queimou Santa Joana d'Arc em uma fogueira, em praça pública. Imaginem, gente, que crueldade. A morte já é cruel. Imagine queimar uma pessoa, matar uma pessoa queimando numa fogueira. A morte é tremenda. Pois é, isso a Igreja Católica fez. E depois, com o passar dos anos, porque eles achavam que Joana d'Arc era uma bruxa, e com o passar dos anos a igreja reconheceu que ela era uma santa, que era um espírito de escola, era um anjo, e resolveu canonizar Santa Joana d'Arc. Foram tantas as práticas pagãs implantadas após Constantino, que se não for o comando de Jesus, o cristianismo havia desaparecido. Jesus tinha presciência e sabia que isso iria ocorrer. Por essa razão, fez a promessa solene de enviar o Consolador prometido. Jesus disse, eu me vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador prometido, o Espírito de verdade. E esse Consolador chegou a esta terra em 18 de abril de 1857, com a divulgação, a publicação de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, trazendo de volta as práticas simples da imposição das mãos e da desobsessão, que havia sido abolida do seio do cristianismo. A gente já sabe que, infelizmente, as religiões gostam de muito ritual, né? De muita coisa, né? E Cristo não tinha ritual, ele só andava com a sua túnica, e o único ritual era conversar com os espíritos, dialogar, para expulsar os espíritos maus, e a imposição das mãos. Ele, com a autoridade moral que Jesus Cristo tinha, ele não precisava impor as mãos, ele bastava um olhar, um pensamento, ele curava quem quer que seja. Mas ele fazia questão de impor as mãos para nos ensinar que nós também poderíamos curar com o nosso magnetismo. É o nosso famoso passe magnético de cura. Com o advento do Espiritismo, procurou-se extirpar os dogmas das penas eternas, pecado original e inferno eterno, né? Esses dogmas, né? Você falar de céu é lá em cima, inferno é aqui embaixo, você cavar a terra vai dar lá no Japão, né? Mas não é inferno. E na verdade, o céu e o inferno, como diz o Kardec, né? Nessa sua obra, O Céu e o Inferno, o céu e o inferno é um estado de espírito.
não é um espaço geográfico. E se pregava, a Igreja Católica, para ter o poder na mão, ele pregava o seguinte: as penas eternas. Se o sujeito cometesse um pecado mortal, ia direto para o fogo eterno do inferno. Fogo eterno do inferno. Né? Você já pensou que Deus é esse? A gente sabe que Deus é todo misericórdia, bondade, perfeição, justiça. Que justiça é essa? Então, se alguém pisou na bola, eu condeno eternamente para um suplício eterno. Aí, faça uma comparação. Nós que somos pais de família, eu tenho 2 filhas, e quando elas faziam alguma coisa de errado, eu botava de castigo, né? E elas ficavam às vezes chorando, e eu com o coração partido, né? Mas era preferível que eu as fizesse chorar, do que deixar que o mundo cruel e perverso fizesse minhas filhas chorar de forma cruel e perversa. Mas eu ficava na sala logo, contando os minutos, doido que passasse o tempo do castigo para tirar minhas filhas desse castigo. Ora, isso imagine nós que somos imperfeitos, né? Que muito longe das qualidades de Deus, não somos capazes de dar um castigo eterno aos nossos filhos. Imagine Deus, que é toda bondade, justiça, divindade, benevolência, né? Então, isso aí o Espiritismo já procurou desmistificar essa questão do céu e do inferno. E a doutrina espírita, ela se fundamenta em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação ou justiça divina, ou seja, a cada um será dado segundo as suas obras, né? E Jesus, tanto é que Jesus só curava quem tinha fé e merecimento, né? Quando Jesus estava no planeta Terra, ele podia curar todo mundo, mas ele não curava todo mundo. Ele só curava, pode ver lá nas passagens do Evangelho, aqueles que tinham fé e merecimento. Tanto é que ele dizia assim, olha, alguém passava por aqui, ele disse, olha, como você tinha fé, eu vou te curar. Agora, vaze e não peques mais. Ou seja, ela tinha fé, tinha merecimento, Jesus curava. E sempre dizia, vaze e não peques mais. Ou seja, não volte a fazer aquilo que te fez sofrer, o que você estava sofrendo. Né? Aquela história da lei do plantio e da colheita. O plantio, ele é optativo, mas a colheita, ela é obrigatória. Né? Por isso que Jesus dizia, ninguém sairá daqui sem pagar o último cetil. A justiça dos homens, a gente manipula, quem tem um grande advogado e tal, tem prestígio, consegue uma fiança, consegue, digamos assim, comprar a justiça, é uma forma até pejorativa, mas consegue driblar e se livrar de uma pena. Mas a justiça divina, ela acontece. Né? Não que Deus seja perverso, seja cruel conosco. Nada disso. É que nós estamos aqui tendo uma oportunidade de passar na escola da vida. Né? Então nós temos que, digamos assim, nos melhorar. E a gente só vai se melhorar se a gente tiver o livre-arbítrio e puder colher o que a gente plantar. Doutrina espírita, já conhecida de todos nós, é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Nessa questão da ciência, né, a gente sabe que o Kardec, né, Hippolyte Léon Denis Rivail, ele era, digamos assim, um cientista. Ele formou-se em Yverdun, na Suíça, na escola, ele era discípulo de Pestalozzi. E quando ele chegou na França de volta, agora já formado, ele usou aquela pedagogia do amor para ensinar as pessoas que tinham dificuldades em aprender aritmética, matemática, etc, etc. Né? Na verdade, ele era um cientista. E usando a metodologia científica, ele conseguiu, digamos assim, formar as bases da ciência espírita. E tanto é que Kardec, ele disse, se em algum momento o espiritismo contrariar a ciência, siga a ciência, né? Como cientista que ele era.
E ele era filósofo e tinha um aspecto religioso da doutrina espírita. O Raul Teixeira, né, que todos nós conhecemos, um grande palestrante, ele é professor de física quântica, ele era, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele disse que, até hoje, a escola de falsificacionismo não conseguiu, digamos assim, desacreditar ou desaprovar nada que o Kardec escreveu desde 1857 para cá. Né? E aí tem também um aspecto da doutrina espírita, além da questão da ciência, da filosofia, que procura mostrar para a gente o que somos, de onde viemos, para onde iremos e as razões das nossas dores, do nosso sofrimento. Tem a questão religiosa, fundamentada naquela grande frase de Kardec, né? Fora da caridade não há salvação. A mediunidade. Nós todos sabemos a mediunidade que não foi criada pelo Espiritismo. Ela já existia do tempo de Moisés. Apenas Kardec lhe deu um tom adequado, um nome adequado. E o nome, como já disse, mediunidade, é a capacidade de mediar. É o quê? É uma pessoa que é capaz de intermediar um diálogo entre o plano invisível e o plano visível, entre o encarnado e o desencarnado. Ou seja, é o intermédio, o intermediário. O médium é essa pessoa capaz de fazer esse diálogo com o mundo invisível. E digamos assim, um dos instrumentos que a doutrina espírita usa, inclusive, para a nossa evolução moral e espiritual, e também para nos ajudar e ajudar aquelas pessoas que procuram do auxílio da casa espírita, precisam da cura da alma. A reencarnação, no Concílio de Constantinopla, em 553 depois de Cristo, a Bíblia foi modificada e o cristianismo passou a adotar a palavra ressurreição em substituição à reencarnação. Segundo o Severino Celestino, que é um pesquisador e palestrante, um paraibano pesquisador da Bíblia. A lei de causa e efeito, plantio e colheita, eu gosto muito de, quando falo de reencarnação, falar de um exemplozinho bem prático, né? Daquela, eu acho que vocês, a maioria já conhece, aquele caso do presidente da Casa Espírita, que era um homem muito devotado, levava toda a vida dele dentro da Casa Espírita, evangelizando, pregando a prática da caridade, fazendo a cura, vivia uma vida devotada ao bem do próximo. E um certo dia, ele foi botar uma ração para as vacas dele, e moendo o capim, da ferramenta lá, cortou sua mão. E ele adoeceu, ficou muito doente, e as pessoas começaram a ir visitá-lo, e diziam assim, mas como Deus é injusto, um homem tão bom, só vive pegando o amor e a caridade, e se acidenta, tanta gente aí do mal que não acontece nada, e um homem de bem, doente e tal, e ele começou a pegar corda com aquilo. E se achou injustiçado por Deus e começou a se afastar do espiritismo, não foi mais para a casa espírita. Mas aí ele começou a adoecer, teve uma febre, começaram as bactérias, e quando ele viu que ia desencarnar, ele resolveu ir para a casa espírita, para receber um passe. E quando ele foi receber o passe, o médium passista recebeu uma comunicação do espírito superior, e o espírito foi logo fazendo uma reprimenda ao presidente da casa. Disse, olha, deixe de ser injusto, volte para o seu trabalho aqui na casa espírita. Você sabe o que você fez na reencarnação passada? Pois eu vou lhe avivar a memória. Você, em vidas passadas, você matou um dos seus serviçais, cortando os dois braços no engenho, numa engenhoca. E a pessoa veio falir, porque você matou cortando os dois braços.
Dessa vez agora, você também viria para morrer com os 2 braços cortados numa moenda. Mas pelo seu trabalho caritativo, cristão, na divulgação do Evangelho, na cura das pessoas, Deus resolveu revogar a sua morte. Você, ao invés de desencarnar, teve apenas o problema na sua mão. Portanto, deixe de ser ingrato e volte para o seu trabalho. Vá fazer o trabalho do bem. É mais ou menos assim que funciona a história da reencarnação. Quer dizer, é aquela história do plantio e da colheita. Do que você faz de bom, isso retorna para você. É como o médium. O médium, que muitas vezes ele recebeu a mediunidade como instrumento para resgatar dívidas pesadas de vida passada, mas ele dentro de uma casa espírita, praticando o amor e a caridade, curando as pessoas, ele resgata aquilo dali. Ao passo que quando ele se desvia da sua missão, o que é que acontece muito com os médios? Termina os dias no hospício, ou louco, ou com um problema seríssimo, porque eles se comprometeram a resgatar sua dívida com amor e com a caridade, mas se desviaram do caminho, e aí a dívida vai aumentar. Então, nós só temos 2 caminhos para a gente resgatar nossas dívidas e fazer a nossa caminhada devolutiva. Um é pelo amor, outro é pela dor, pelo sofrimento. Então é muito bom que a gente esteja atento a isso. Vamos tentar resgatar nossa dívida pelo amor e pela caridade, e nunca ou menos pela dor, pelo sofrimento exacerbado. Espiritismo, cristianismo, rede vivo, prova de reencarnação, Chico Xavier. Isso para mim é a maior prova de reencarnação. Como é que um homem simples, como Chico Xavier, que ele praticamente começou a prática espírita com 18 anos, ele era funcionário público, né? E à noite ele ia para a casa espírita fazer a caridade, trabalhar até alta hora da manhã, e chegava em casa, cansado, ia psicografar esses livros. Ele conseguiu psicografar 556 obras, já teve algumas depois disso, né? Obras em várias línguas, romances, literatura científicas, filosóficas, enfim, de toda ordem. Como é que você explica isso? Um ser humano não teria condição de fazer isso. Um escritor, ele leva em média 10 a 20 anos para escrever uma obra. Pois bem, o Chico Xavier, super ocupado, tá? Escreveu 556 obras. Agora mesmo, por exemplo, eu gosto muito das obras psicografadas por Chico Xavier, ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Há 2000 anos, primeiro Paulo Estevam, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e outro o Renúncia. Todas essas obras, gente, eu acho que aqui tem menos páginas, tem 400 a 500 páginas. E é assim, uma leitura maravilhosa. Eu recomendo. Quem ainda não leu, lê as obras de Emmanuel. Ele usa uma linguagem tão especial que ele lhe transporta para dentro dos fatos. Você se vê vivenciando tudo aquilo, né? Então, só para citar 5 obras importantes aí de Chico Xavier, sem falar nas obras de André Luiz e por aí vai. Então, isso é uma prova inconteste da reencarnação. Um ser humano normal, se não tiver uma mediunidade dessa, não consegue fazer um feito dessa natureza. E aí eu cito algumas frases para a nossa reflexão. Eu acho muito importante isso aqui, dentro do nosso tema do Espiritismo, Cristianismo, Rede Vivo. Para a nossa reflexão, essas frases eu acho muito importante. Quando ele diz aqui: nunca quis mudar a religião de ninguém, porque positivamente não acredito que a religião A seja melhor do que a religião B. Se Allan Kardec tivesse dito só o Espiritismo salva, eu teria ido por outro caminho. Felizmente, Kardec disse: fora da caridade não há salvação. E aí, uma outra frase que eu gosto muito, que ele diz assim: o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Monte Everest, ou fizessem grandes sacrifícios.
ele só nos pediu que nos amássemos uns aos outros. E aí, gente, a gente tem que ter o cuidado de não tirar o acento, porque senão fica, nos amassemos uns aos outros, né? Então ele diz para não nos amássemos uns aos outros. Outra frase que eu acho interessante, ele diz assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos recomeçar e fazer um novo fim. Se lembra da palavra do trabalhador de última hora? Às vezes eu sou uma pessoa que é, digamos assim, muito distante da minha espiritualização. Mas às vezes eu resolvo abraçar a causa espírita. Daí, como falou Eugênia, é importante a gente estudar para comprar essa causa. De repente eu posso dar um salto de qualidade na minha vida, como deu Francisco de Assis. É bem verdade que Francisco de Assis já é uma reencarnação de João Evangelista. Já é um espírito de escola. Mas ele, em uma única reencarnação, deu um salto enorme, como foi o de Francisco de Assis. Foi o espírito que mais se assemelhou a Jesus Cristo na terra, na prática do amor e da caridade. Sem a ideia da reencarnação, Chico, eu acho isso aqui legal. Ele diz, olha, sem a ideia da reencarnação, sinceramente, com todo respeito às demais religiões, eu não vejo uma explicação sensata, inclusive para a existência de Deus. É a ideia da justiça divina. Emmanuel, sobre o sofrimento de Jesus. Homens do mundo que morreram por uma ideia, muitas vezes não chegaram a experimentar a dor física, sentindo apenas a amargura da incompreensão de seu ideal. Ou seja, Jesus Cristo, ele tinha um corpo fluídico, né? Um corpo aparente. Acredito que as dores, aquelas chicotadas, ele com essas prerrogativas que ele tinha, ele não as sentia. Mas o sofrimento dele era terrível, assim, digamos assim, angustiado pela traição dos seus irmãos, por não terem assimilado os seus ensinamentos, né? E sabendo que todos eles, com a lei da reencarnação, iam pagar duras penas por aquilo dali. Então esse era o sofrimento da alma de Jesus e de tantos outros avatares. Então, gente, como é que está o nosso tempo? Tranquilo? Tá bom? E aí, gente, mensagens que eu acho que marcaram a doutrina cristã, a doutrina espírita, que eu gostaria que a gente relembrasse, todos nós já conhecemos. Essa pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E ele respondeu, alguns palestrantes falam em BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E a outra frase, que também simboliza muito a caridade: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para serdes filho de vosso Pai que está nos céus. E para mim, a joia da expressão da caridade é o capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, quando ele diz: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros tudo o que quereríamos que nos fosse feito. Ou seja, não façamos aos outros aquilo que não queremos que nos façam. Se no mundo, se a gente vivenciasse isso na prática, o mundo seria uma maravilha. Nós já estávamos vivendo o mundo de regeneração. Dá para contar um casozinho, dá? Tá. Bom, gente, para enfatizar a questão da reencarnação, esse textozinho está no livro Céu e Inferno. Eu considero o livro Céu e Inferno a obra mais agradável de se ler do Pentateuco de Kardec, né? Que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno e a Gênese. Céu e Inferno é interessante. Nas primeiras páginas, Kardec, ele mostra como é que as religiões entendem o céu e o inferno. A religião A, a religião B, e no final,
ele diz, olha, o Espiritismo pensa assim, há uma conclusão lógica. E depois, ele recebeu do Espírito Verdade a permissão para evocar as pessoas que desencarnavam. Alguém desencarnava agora, ele já ia lá e evocava. Tinha alguns espíritos que logo respondiam, tinha outros que demoravam, tinha outros que passavam tempo, anos, para responder à evocação. Ele cientificamente categorizou esses espíritos. Ele dizia, olha, o espírito evoluído, o espírito de evolução superior, eles respondem às evocações até no mesmo dia. Os espíritos, os suicidas, eles têm como isso e isso. Ele categorizava os espíritos, ele fez uma categorização de espíritos de mediana evolução, os espíritos suicídios, os espíritos inferiores e por aí vai. Muito interessante. E ele conta aqui um caso do Max, um mendigo. O Max, ele era um mendigo de quase 100 anos, né? Que ele era chamado por Conde Max. As pessoas chamavam de Pai Max. E as crianças chamavam simplesmente de Senhor Conde, né? E riam, mas ele nunca se melindrou com esses risos, né? Ele era sereno. Ele vivia da mendigança. Ele vivia de pedir esmola ao público, já que ele era muito doente, ele era, digamos, prostrado, e ele vivia da ajuda, da caridade das pessoas. Às vezes, ele vendia alguns livrinhos, algumas coisas miúdas assim, nas fazendas e no castelo que tinha lá na redondeza, onde ele morava. Já com o passar do tempo, já beirando os seus 100 anos, ele desencarnou. E tempos depois, a filha de um proprietário lá do castelo sonhou com o Max. E ele se revelou a ela. Inicialmente ele disse, minha filha, muito obrigado por você ter rezado pelo velho Max, ter se lembrado de mim, na prece. Daí, gente, porque é importante a gente lembrar-se dos nossos irmãos desencarnados numa prece. E aí ele disse, olha, alma benfazeja, você quer saber mesmo quem eu era? Porque ninguém conhecia a família dele. Ele era um ente vivente no mundo sozinho. Ele disse, você quer saber quem eu fui? Eu vou dizer para você, a título mesmo de aprendizado, para que você possa, digamos assim, diversificar ou massificar essa informação com as demais pessoas. Veio a história da reencarnação, da justiça divina. Diz, olha, em reencarnação passada, há uns século e meio atrás, eu era um milionário, detentor de muitas fazendas, detentor inclusive desses castelos que tem por aqui. E eu vim recorrer a você porque você me deu abrigo nas estribarias do seu castelo. Foi muito generosa comigo e rezou para mim. Pois bem, eu era proprietário de tudo isso aqui. Só que eu vivia uma vida de devassidão, de jogatina. Eu não tinha escrúpulo. Nunca um centavo meu serviu para coisa dignificante nenhuma. Nada se aproveitou do dinheiro. Eu gastava com os amigos, com orgia, com farra, com tudo no mundo. Os meus vassalos, eu fazia questão que eles tivessem em mim um dono como se fosse um dono de animais. Nunca me preocupei com a vida deles, com a saúde, com os problemas deles. Eu só me preocupava comigo, que eles deveriam se orgulhar por serem meus vassalos. E até, já com alguma idade, mas sem sofrer nada, porque eu fui um daqueles felizes da terra que nessa reencarnação nada sofreu. Desencarnei. Quando eu desencarnei, houve um velório tremendo, muita gente, mas sequer fizeram a prece para mim. Passado alguns tempos, comecei aqui no plano espiritual, receber aquelas pessoas que eram meus vassalos, e que ficavam olhando para mim com um olhar de cobrança muito grande.
Como eu nada de produtivo fiz, fui um amaldiçoado, cada dia que desencarnava um era mais uma cobrança que vinha. Eu não sabia, eu tentava me esconder, mas não conseguia. Eram mais e mais os olhares para mim. Era uma angústia terrível, a sensação de não ter aproveitado minha encarnação, de nada. Até que um dia eu já não suportava mais o sofrimento, as dores, recorri a Deus. Disse, ó meu Deus, tenha piedade de mim. Foi quando, em determinado momento, eu vi uma voz que me dizia, se quiseres sair desse sofrimento, você sairá. Disse, como assim? Só depende de você. Mas depende de mim? Disse, pois é. Se arrependa dos seus feitos. Procure as pessoas, seus vassalos, a quem você os ofendeu. Peça desculpa, peça perdão. E peça a eles uma oração. Porque uma oração vinda de uma alma que te perdoa, ela é muito gratificante, muito digna diante de Deus. Ele diz, assim o fez. E começou a falar com as pessoas e eram as caras desaparecendo da vida dele. Ele começou a ter paz. Até que um dia ouviu uma voz, príncipe. Ele disse, príncipe não. Príncipe só Deus, que teve misericórdia de mim. E com o passar do tempo, ele disse que recebeu a bênção de reencarnar novamente. Só que agora ele reencarnou como filho de camponeses e logo em tenra idade perdeu os pais, ficou uma criança no mundo sem ninguém. Trabalhava na lida, na propriedade em todo canto, operariado, mas com 40 anos ele ficou paralítico e voltou a essa vida que a gente conhece aí, de depender do público para tudo, pedindo esmola, sem condição de nenhuma de sustentar pelo trabalho. E aí ele disse, inclusive, passando hoje, nessa vida, eu comecei a mendigar naquelas fazendas que foram minhas. E naquele castelo que foi meu, eu passei a mendigar, dormir na estrebaria de favores. Foi então que Deus já teve misericórdia de mim e fez com que eu desencarnasse. E que eu sou muito grato a Deus, que Ele me deu essa oportunidade de resgatar minhas dívidas e hoje eu tenho um paz de espírito. Então, quer dizer, tudo aquilo Ele teve que purgar. Daí a razão porque a gente tem que se preocupar e com a nossa melhoria, nossa evolução moral e espiritual, porque no porvir nós temos uma nova reencarnação pela frente. Boa noite, muito obrigado, gente. Isso.